Oi, gente. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, vamos começar a falar sobre o nosso. A falar não, né? Nós vamos continuar o nosso assunto de sistema endócrino. E para isso a gente vai começar compartilhando uma tela. E aí, vocês estão bem? Com saudade? Estou morrendo de saudade de vocês, mas vamos ao assunto que interessa. Bom, nós falamos muitas coisas sobre o sistema endócrino, né, gente? O assunto de hoje eu dividi em duas partes, porque a gente precisa falar com uma certa riqueza de detalhes sobre determinados hormônios, que são muito importantes para a vida acadêmica de vocês e também para a própria vida, que a gente vai falar sobre os hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais e também os hormônios produzidos pelo pâncreas. Os dois são capítulo 15, módulo 66. Mas como eu achei que ia ficar uma aula além dos 15 minutos que a escola recomenda que esteja, né? Que seja, eu preferi dividir em dois. E até de vez em quando eu vou ficar olhando aqui meu telefone. Não é nada demais não, tá, gente? É porque eu fico controlando o tempo para não ultrapassar os 15 minutos. E essas glândulas ditas, vamos começar o que interessa, né? Essas glândulas chamadas de glândulas adrenais, elas estão posicionadas logo acima dos nossos rins. Quando a gente observa um rim de verdade, um rim órgão, que não é um esquema, que não é um desenho, a gente observa duas porções gordurosas, que a gente olhando assim, olho nu, a gente acha que é gordura, que na verdade não é gordura, são as nossas glândulas suprarrenais ou adrenais. Como vocês sabem, qualquer coisa que a gente estude em biologia, a gente precisa responder algumas perguntas essas que vão facilitar o aprendizado de vocês. Então, vamos lá. Suprarrenal, o que é? Quais são as funções? Quais são os hormônios que elas produzem, né? Vamos lembrar do seguinte: nós temos três tipos de glândulas. Glândulas são estruturas que estão presentes no nosso corpo, que têm diferentes funções. Quando a gente fala de uma glândula exócrina, eu estou falando de um tipo de estrutura que vai produzir uma substância e vai lançar essa substância fora da corrente sanguínea. Então, exemplo de uma glândula exócrina, glândula mamária, ela vai produzir o leite. Leite é hormônio, gente? Se eu falar que eu vou bater em vocês, né? Ela vai produzir o leite e o leite vai pelo duto até chegar ao meio externo, que o bebezinho chupa lá bonitinho. A glândula endócrina, essa sim é a que produz hormônio e ela lança esse hormônio dentro da corrente sanguínea. Então, essa proteína, esse hormônio, vai ser lançado na corrente sanguínea e vai ser captado por uma outra célula que vai receber esse hormônio e vai meio que trabalhar esse hormônio. E existe ainda um terceiro tipo glandular, que é uma glândula mista. Geralmente, essas glândulas mistas, ela tem uma parte endócrina e uma parte exócrina. Exemplo de glândulas mistas: pâncreas, assunto do nosso próximo vídeo. Então, vamos lá. Função das glândulas suprarrenais ou adrenais, que estão localizadas acima dos nossos rins. Produzir hormônios que estão relacionados principalmente, mas não unicamente, principalmente a nossa relação de estresse. Essa relação de estresse, eu estou falando de uma coisa que a gente chama em neurociência de luta e fuga. Quando a gente observa uma situação que vai nos causar algum problema,
que vai necessitar que o meu organismo tenha uma energia extra para, por exemplo, correr, né? O meu organismo vai lançar determinados hormônios na minha corrente sanguínea que vão fazer com que eu tenha uma energia maior para conseguir fugir do que a gente está querendo fugir, né? Então, assim, quando a gente é adolescente, pode ser um menino que a gente está de olho, uma menina que a gente está de olho, pode ser uma situação de um ladrão, pode ser uma situação de algum barulho que nos cause medo. Tudo isso, qualquer coisa que o nosso organismo interprete como uma ação que vai gerar algum tipo de conflito, a gente produz os hormônios do estresse. Quem são esses hormônios? Cortisol, que está relacionado ao estresse, mas não só ao estresse. Adrenalina, que esse é o hormônio bonito quando a gente fala de estresse. E noradrenalina, que já é um hormônio mais leve. Além desses 3 hormônios que estão descritos para vocês, a gente tem também na glândula suprarrenal a aldosterona, que nós já falamos quando nós falamos do sistema urinário, que ela atua no aumento da retenção de líquido no nosso sistema sanguíneo, né? Então, a gente, além desses hormônios do estresse, a gente também tem hormônios a gente tem também a aldosterona, que é produzida aí, que é relacionada ao balanço hídrico do nosso corpo. Bom, vamos fixar a nossa aula nos hormônios ditos de estresse, que a gente vai falar um pouquinho deles. Esses hormônios, eles são produzidos por 2 áreas diferentes dentro da nossa glândula suprarrenal. A nossa parte medular, que é a porção mais interna da nossa glândula suprarrenal, essa parte interna aqui, produz a adrenalina e a noradrenalina, que são hormônios relacionados ao estresse. Já a parte mais externa, que é a parte que a gente chama de córtex, tá? Essa parte de córtex vai produzir os hormônios que são esteroides, que são sintetizados a partir do que a gente chama de esteroides. Eles são chamados também de corticosteroides, tá? Quem são os hormônios produzidos pelo córtex adrenal? O cortisol e a aldosterona. Bom, para a gente falar primeiro sobre o estresse, a gente precisa falar da adrenalina. O que acontece com a gente quando a gente observa que a gente vai estar numa situação de risco? Vamos imaginar. Por acaso você está numa praia e você avistou um tubarão. Naquele momento que você avistou o tubarão, você viu milhões de filmes tubarão ao longo da sua infância, seu rosto vai ficar pálido, vai faltar sangue no seu rosto. Por que vai faltar sangue no seu rosto? Porque o sangue ele passa a ser direcionado para os seus órgãos e músculos para que você tenha o quê? Uma agilidade maior para fugir daquela situação. Então, eu estou dizendo que os seus batimentos cardíacos aumentam, possibilitando esse consumo mais acelerado de energia, fazendo com que você tenha uma resposta mais eficaz à sua fuga. A sua pressão arterial aumenta se o seu coração começou a bater mais rápido, a sua pressão arterial aumenta e o seu sistema nervoso ele fica mais excitado, porque esse hormônio faz com que todo o seu organismo esteja preparado para você fugir dessa situação. Já a noradrenalina, ela é um hormônio que é lançada no nosso sangue de forma constante e que mantém a nossa pressão sanguínea de uma forma estável. Veja bem, quando a gente fala de análise da pressão arterial, eu preciso perceber
que a quantidade de água que está sendo retida ou está sendo lançada está influenciando também no aumento ou redução dessa pressão. Então, a gente não pode analisar só uma situação, a gente tem que analisar sobre todos os lados. O hormônio cortisol, ele é um hormônio dito do estresse e ele também é relacionado ao nosso ciclo circadiano. O que é isso, Renatinha? Ciclo circadiano? É o seguinte, eu tô num local, a noite está caindo. Quando a noite começou a cair, eu vi que a noite está caindo, que está ficando escuro, o meu organismo começa a aumentar a quantidade de melatonina, que é o hormônio relacionado ao sono, para que eu consiga dormir. Quando que a gente produz a melatonina? A melatonina a gente produz no escuro profundo. Ai, Renatinha, como que eu faço para acordar? Tá certo, você tá lá de olhinho fechado dormindo. Quando o dia começa a clarear, a sua produção de cortisol aumenta e você começa a despertar. Por isso que os exames relacionados ao cortisol, eles precisam ser feitos até as 9 horas da manhã, que é quando a quantidade desse hormônio está maior circulante no nosso organismo. Então, ele está relacionado junto com a melatonina no nosso ciclo circadiano. Ele também atua no metabolismo da glicose. Pensa bem, se eu preciso de mais energia para fazer alguma coisa, porque eu vou correr, porque eu vou fugir, eu preciso do consumo da glicose de forma mais rápida para que eu tenha energia para correr. Então, tanto o hormônio adrenalina com cortisol, eles atuam de formas ali juntas para que possam promover o que a gente chama de corrida contra o perigo. E a aldosterona, que nós já falamos com mais detalhes, ela é produzida ali e regula a quantidade de água no nosso organismo. Bom, gente, já estamos com 12 minutos, está na hora de encerrar. Pensa que os hormônios que são produzidos de sono e acordar, para acordar é um estresse no seu organismo. Se é um estresse, você vai lembrar que é o cortisol. E para dormir, você que gosta de dormir com o telefone, com claridade no quarto, quanto mais claridade tem no quarto, menos cortisol você está produzindo, menos melatonina você está produzindo para facilitar o seu sono. E aí, para você acordar quando o dia está clareando, você está lindo de bonito até as 9 horas da manhã, produzindo bastante cortisol para você acordar de uma forma muito alegre e contente. Bom, deixa eu descompartilhar isso. Por hoje é só, pessoal. Um beijo, até a próxima!